Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês para essa convenção Renove de 2021 de doTERRA no Brasil. Que prazer para mim para poder falar um pouquinho sobre óleos essenciais e os usos poderosos desses óleos. Hoje eu gostaria de compartilhar algumas formas de informação, alguma na forma de história, outra na forma do uso dos óleos essenciais e por que que funciona tão bem. E o restante vou introduzir alguns óleos para vocês que são maravilhosos. Então, primeiramente, eu sou o Dr. Dave Stoyer. Eu sou médico, tenho 5 filhos e meu filho e filha brasileira são adotados, esses dois, mas meu filho e a esposa dele acabaram de ter minha primeira neta, então agora meu coração, além de ter um coração brasileiro, agora eu me sinto que eu estou um pouquinho mais perto para ser brasileiro. Estou super feliz hoje em dia. Um, Óleos essenciais, para mim, tem vários aspectos que são importantes para nós. Primeiramente, nós podemos achar maneiras pessoais para usar os óleos para que nós podemos ser mais saudáveis. Nós podemos criar até um negócio dentro de casa que ajuda todo mundo. Nós podemos usar os óleos de várias formas, mas para mim, uma das razões mais importantes é que nós temos que entender qual é o seu porquê. Qual é meu porquê? Por que que eu uso óleos essenciais? É porque eu quero ser mais saudável? É porque eu gosto de ajudar meus filhos, talvez meus vizinhos, as pessoas que eu amo? Por que que eu estou usando óleos essenciais na minha vida, dentro da minha casa e com as pessoas que eu amo? Então, para mim, eu gostaria, então, me dá uma licença, só para alguns minutinhos, eu gostaria de contar uma história sobre mim, de fato, que realmente aumentou o meu porquê. Então, eu tenho sido médico por quase 20 anos. Adoro ajudar pessoas, adoro ser aquela pessoa que alivia a dor, ou que ajuda para que essa família ou pessoa possam ter uma vida melhor do que tinha talvez um dia antes. Para mim, é uma gratificação imenso e um privilégio. Mas aproximadamente 10 anos atrás, eu virei a ser um paciente e não um simples paciente. Todos nós temos sido pacientes. Você quebra um osso, talvez quebra o dedo, você fica um pouquinho doente, você fala com o médico, talvez vai para a sala de emergência por um dia. Mas eu virei a ser um paciente por mais de um ano. De fato, foi quase 2 anos de tratamento. E às vezes eu estava no hospital por 2, 3 meses em seguida. E eu lembro, eu estava o treinador do time do meu filho de futebol americano. E acordei quase 5 horas da manhã, não sei o quê. Eu lembro o horário, porque 10 minutos depois de acordar, eu tinha um dor nas costas incrível. Olha, foi terrível. Então, eu tinha que deitar no chão, eu tinha que achar maneiras para, olha, eu nem posso mexer meu corpo, estava super ruim. E aquela noite eu expliquei para minha esposa, olha, eu acho que eu vou estar bem, amanhã eu vou estar bem. Ela falou, não, você não está bom, não. Ela ligou para o meu médico, o médico falou, olha, ele tem que ir para a sala de emergência. Eu falei, não, 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 eu estou bem. Às 2 horas da manhã ela falou, olha, você está vomitando sangue, não sei o quê, vamos lá. Eu falei, tudo bem. Então eu entrei no carro, fomos para a sala de emergência e eles estavam procurando o que estava errado comigo. Bem, depois de várias visitas para a sala de emergência, porque eles não acharam isso, eles descobriram um tumor no meu cérebro e tumores no meu pâncreas. E esses tumores estavam criando reações incríveis no meu corpo. De fato, de uma forma que foi péssimo. Eu comecei tratamentos, fiz cirurgia, fiz tratamento, depois tratamento. E
eu entendi pela primeira vez como que as pessoas sentem quando sua vida vira de um dia para o outro. Como que você começa a procurar por mais algo para aumentar a sua vida. E foi naquele dia que eu comecei a entender o meu porquê, que virou a ser, eu vou, além de usar os olhos de vez em quando, eu vou ser um campeão dessa forma de, de ajudar meu corpo a ser mais saudável. Eu vou mandar essa informação para todo mundo que eu conheço. Eu vou ajudar eles também, porque depois de 1 ano e meio de tratamento, eu nunca tinha que voltar. Foi incrível. Então, sou super grato pela maneira em que os olhos podem funcionar e ajudam o meu corpo. Então, essa aqui é o meu porquê. Então, eu estou aqui contigo hoje para falar um pouquinho sobre a maneira em que esses compostos funcionam em nosso corpo e por que que funcionam. Então, primeiramente, vamos lembrar que esses compostos são orgânicos e pequenininhos. E as plantas, fruta, árvores criam esses compostos para a sua própria defesa, para a sua capacidade de reproduzir, para prevenir com que um vírus ou fungus ou insectos estão entrando na laranja para comer a laranja. Eles literalmente criam compostos que prevenem essas doenças e para que agora nós podemos pegar essa cáscara de laranja e utilizar os compostos para nossas vidas. É assim que nós pesquisamos e começamos a entender quais são os compostos que literalmente podem mudar e criar uma nova forma de em nossa vida para ser mais saudável. Então, primeiramente, uma das razões por que os óleos funcionam tão bem é por causa do fato que o tamanho dos compostos é bem pequenininho. Eles são pequenininhos e são lipofílicos. E isto é super importante porque quando você tem um composto lipofílico que é pequenininho, quando entra em contato com a membrana da célula, pode entrar e sair sem que a célula precise utilizar energia para que esse composto tenha ação. Então, lembrando que esses compostos são pequenininhos e lipofílicos, a maioria dos compostos e coisas que nós utilizamos, comemos em nossa vida, não entra na célula sem que você utiliza um transporte ativo para que esses compostos entrem. Então, isso é super importante quando nós lembramos que um óleo essencial pode entrar e sair de uma forma passiva. Agora, nós entendemos por que os óleos, se usados corretos, da forma correta, é bem difícil adquirir uma tolerância ou problema com toxinas dentro da intracelular, ou toxicidade, porque eles são passivelmente entrando e saindo. Isto é super importante em nosso uso próprio. A segunda forma que eles ativam as células é que nossas células contêm receptores, na parte de fora e por dentro tem receptor. E esses receptores, na presença de certos compostos, mandam um sinal para dentro da célula para criar uma ação, para criar mais proteína, por exemplo, para modificar o seu sistema de defesa. Seja que for, vai ter uma reação que indica para a célula para transformar de uma forma ou do outro. Então, para nós, como as pessoas que usam os óleos essenciais, essa ativação dos receptores celulares é super importante porque cria um resultado químico em nosso corpo. E se nós utilizamos os óleos da forma correta, utilizando 1 ou 2 gotinhas, repetindo durante o dia várias vezes, em vez de colocar 10, 15, 20 gotas de uma só vez, nós vamos ter reações que são seguros, que são eficientes, e nós não vamos estar criando esses efeitos
tóxicos no corpo. Então, é nossa responsabilidade para usar correto e da maneira correta. Ok, rapidinho, eu sei que essa pode ser um pouquinho scary. parece algo que vai te dar um pouquinho de medo. Por favor, não se preocupe. Esses próximos 4 slides são super, super importantes. Nós acabamos de falar que os óleos são bem pequenininhos, compostos ativos são pequenininhos, são lipofílicos, que eles podem entrar na célula e sair passivamente, que eles ativam os receptores que criam um resultado. Agora nós temos que entender quais são os compostos que literalmente existem dentro daquela garrafa. Não é suficiente simplesmente para ter uma garrafa que fala olíbano, se nós não sabemos quais são os compostos dentro daquela garrafa que vão criar um efeito. Então, doTERRA vai pegar um óleo, vamos supor, em Somália, ou Líbano, vamos dizer. Eles vão fazer certos testes para identificar quais são a concentração e volume de certos compostos. E agora, sabendo essa informação, eles podem dizer, olha, o óleo criado em qualquer país, vamos supor Cuba, de olíbano, que não existe, mas vamos dizer que existe. Alguém está crescendo uma árvore de olíbano em Cuba. E eles já sabem que essa quantidade de compostos de árvores em Somália, da resina em Somália, tem um certo volume de compostos ativos. Agora eles podem verificar se aquele óleo que vem de um certo lugar tem óleo suficiente, composto suficiente para ter uma reação. E quando você começa a medir a quantidade ou concentração de um certo composto que é ativo, que vai ativar a célula para ter uma reação específica, agora nós podemos indicar qual que é a potência daquele óleo. É por isto que alguns óleos têm uma capacidade para criar um resultado um pouco maior do que o outro. Faz sentido? Por exemplo, toranja tem bem mais limoneno do que limão. E limoneno é o composto que nós queremos que vai evitar mudanças celulares no corpo. Então é por isso que, por exemplo, toranja em certas ações é mais potente do que limão, por causa dessa aqui, porque tem mais concentração daqueles compostos que vão criar um resultado que nós queremos. Isto é super importante quando nós começamos a pensar em resultados específicos. Então, vamos supor que nós queremos limpar o pele porque nós temos problemas com acne ou problemas de infecção no pele. E nós vamos combinar, vamos supor, orégano junto com cravo, vamos dizer. E nós sabemos que a concentração de thymol é super importante para matar ou inibir a bactéria e que o orégano crescido em um certo lugar é melhor do que o outro, porque a concentração de thymol, que vamos supor vem de Cuba, é menos do que o orégano que vem de, seja que for, qualquer lugar, correto? Agora nós sabemos que nós vamos ter um resultado suficiente normal, porque a coisa que nós não queremos é utilizar um óleo querendo um certo resultado e nós não adquirimos o resultado. É por isso que doTERRA é tão diferente do que outras companhias, porque eles garantem que os óleos são puros, não contêm compostos sintéticos, e eles fizeram a ciência e as pesquisas para garantir que o volume dos compostos ativos que vão criar um resultado que nós queremos estão suficientes. Então é super importante que nós lembramos que esses mecanismos de pesquisa, de investimento, são suficientes para ajudar nós a adquirir um resultado
incrível. Ok, os mecanismos de uso são simples. Primeiramente, lembrando que nossos olhos, quando nós respiramos os olhos nos pulmões, nós não estamos simplesmente pegando um cheiro, mas estamos deixando com que os compostos dos óleos entram nos pulmões, entram em nossa circulação e cria um resultado corporal. É super, super ótimo, mas é por isso que é tão importante que nós sabemos que os óleos de doTERRA estão sem compostos sintéticos. Porque nós não queremos colocar esses compostos sintéticos dentro dos pulmões, dentro da circulação, porque eles vão evitar ou criar problemas bem pior do que nós começamos. Então, primeiramente, nós podemos difusar os óleos passivelmente no difusor, nós podemos colocar nas mãos e respirar por 10 segundos bem fundo. Nós podemos ativar nosso sistema límbico. Se você pega um óleo de toranja, 2 gotinhas na mão, respira bem fundo pelo nariz. Estes compostos vão entrar no nariz, estão ativando aquele nervo olfatório dentro do nariz aqui, que ativa o nosso sistema límbico. E quando isso acontece, nós vamos controlar as nossas emoções de uma forma que nós queremos. Nosso medo, prazer, raiva, pensando que todos nós vamos ter emoções que nós não queremos, nós podemos manipular esse sistema para que a produção de neurotransmissores, como dopamina e outros, aumentam. E é assim que nós criamos esse resultado. Então, quando você pega um óleo como toranja, respira bem fundo pelo nariz, você vai ativar esse sistema e criar um resultado incrível. E a última forma, e talvez a maneira mais comum de uso, é topicamente. E vários dos óleos que nós vamos falar sobre hoje, você vai estar usando topicamente. E é bem simples, lembrando que se nós pensamos que os óleos são bem pequenininhos, os compostos, são lipofílicos, eles têm a capacidade para entrar em nossa circulação através dos dutos celulares ou folículas capulares. Isto é ótimo. E uma dica rapidinho, lembre-se, se você coloca um óleo diretamente no pele, os compostos são voláteis, então eles vão separar do pele e vão sair, tudo bem, vão sair. Mas os resultados que você estava querendo podem ser amplificados se você combina com um carreador, tipo óleo fraccionado de coco. Pega um pouquinho de óleo fraccionado de coco, combina os óleos e agora passa naquela área. O resultado vai amplificar o uso do óleo, porque agora os compostos estão grudados à pele por mais tempo. Isto é especificamente importante quando nós começamos a falar sobre nosso rosto, por exemplo. Se nós queremos adquirir um pele um pouquinho mais jovem, ou células que estão se reparando mais rápido, ou na produção de colágeno que todos nós queremos. Faz sentido? Ok. Então, uma das coisas importantes para mim é que nós temos que entender que estes óleos são compostos químicos e é nossa responsabilidade para usar os óleos corretamente. Por favor, lembre-se que os óleos são super potentes. Eles são super eficientes. E o mecanismo de uso é 1 ou 2 gotinhas e repete durante o dia. Não várias gotas de óleo de uma só vez, senão nós podemos prejudicar os resultados e até criar um efeito negativo no corpo. Então, é nossa capacidade para aumentar e estimular nossa saúde pessoal de uma forma saudável e segura. Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns óleos. Olha, esses óleos
estão super interessantes para mim, porque eles têm a capacidade de ajudar em várias formas e mecanismos em nosso corpo. Vamos falar um pouquinho sobre Juniper, ou Wintergreen, Gila Crisp, e também vocês ouviram sobre Melissa. Melissa é incrível. Mas Juniper Berry, primeiramente, o óleo vem do berry, dessa parte azul que você está vendo lá. E os usos de Juniper são vários. Eu adoro Juniper Berry pessoalmente por uma razão que eu vou te mostrar daqui a pouco. Olha, isto para mim faz parte de meu porquê. Lembre-se, eu tinha tumores no pâncreas, eu tinha cirurgia, tinha várias coisas que aconteceram, e parte dos problemas que aconteceram foi que meus rins não funcionam da forma que eu desejo. Infelizmente, não são perfeitos. E de vez em quando eu fico com inflamação e até infecção nos rins, mesmo se eu estou fazendo tudo correto. Então, para mim, eu tenho um uso diário de Juniper Berry. Eu simplesmente coloco 2 gotinhas de Juniper Berry dentro de uma garrafa de água e eu tomo 2 vezes por dia. Olha, ajuda bastante. Eu tenho diminuído essa inflamação e dor nos rins quase 99%. Ainda de vez em quando eu fico com um pouco de dor e inflamação, e daí eu vou aumentar o uso 3 vezes por dia por uma semana. E daí eu volto para o uso diário. Eu não tenho, pessoalmente, problemas de trato infecção, por exemplo, inflamação no trato urinário. Mas se você tem problemas com isso, ou conhece alguém que tem, o uso de Juniper Berry, exatamente como eu expliquei, coloca na água, 2 gotinhas e bebe 2 vezes por dia, vai ajudar bastante com isto. Então, esse aqui é um uso pessoal. Eu adoro isso. E eu vou te mostrar, eu também uso para essa aqui. O óleo de Juniper Berry reduz a aparência de manchas na pele. Eu não sei exatamente porquê, mas quando nós chegamos a ter 40, 45, 50, nós começamos a ter mais manchas escuras, mais marcas que não estavam lá alguns anos atrás. Eu uso Juniper Berry junto com Gila Crisp, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, para reduzir a aparência das manchas na pele. Eu combino Gila Crisp, Melissa e Juniper Berry com olíbano, junto com óleo fracionado de coco. Eu tenho uma mistura. Eu simplesmente passo toda noite assim e ajuda com inflamação celular e ajuda na redução de aparência de manchas na pele. Olha, que coisa mágica, né? Adoro isso. Eu adoro entender por que os olhos funcionam, lembre. Eu sou nerd, então eu gosto muito de entender por que estão funcionando. Alpha-pinene é um monoterpene que dá um cheiro para os pinheiros, esse perfume distinto que nós conhecemos dos pinheiros, vem de alpha-pinene. Mas não é só isolado nos pinheiros. Vem também em outros óleos que nós usamos. E esse alpha-pinene é o composto ativo que ajuda com os rins, que ajuda com nosso corpo a ser mais saudável, nossos intestinos, e ajuda com essas manchas. E olha só, alecrim, olíbano, cipreste, Gila Crisp contém alpha-pinene como constituinte principal. Para mim, isto é ótimo. Agora faz muito sentido, espero que para vocês também, por que quando você combina olíbano, Gila Crisp, junto com, por exemplo, Melissa, para criar algo para o pele, agora faz sentido porque os compostos ativos são iguais. É por isto que nós temos a capacidade para criar nosso uso pessoal. Não tem exatamente uma forma perfeita de uso para todo mundo. Seu uso pessoal em casa vai ser diferente do que meu. E tudo bem, isso é ótimo.
É por isso que nós podemos combinar esses óleos juntos para ter um efeito. Essas manchas no pele normalmente estão sendo criados por causa de inflamação, toxinas, oxidation, que acontece no pele. Então é por isso que o alpha-pinene reduz essas manchas para nós, é porque está reduzindo os efeitos de inflamação, dos radicais livres, dos efeitos de toxinas em nosso, por causa de poluição, talvez o sol. Então está ajudando com isso. Para mim, pessoalmente, esses são os usos que eu gosto muito do Juniper Berry. Lembrando que a função renal que eu tenho não é perfeito, então eu uso Juniper Berry para ajudar com isso. Wintergreen. Olha, Wintergreen é super interessante. Eu deixei o nome de Wintergreen aqui porque eu não sei exatamente como se fala em português. Eu acho que é Gaultheria, mas eu vou falar wintergreen só porque eu não tenho certeza que é Gaultheria. Um, wintergreen é super, para mim, uma coisa pessoal, porque eu adoro o fato que doTERRA, quando eles escolhem lugares no mundo que estão produzindo plantas no nível alto que eles requerem, que existem os compostos que eles estão querendo, eles escolhem comunidades, cidades e países que precisam desse investimento da companhia, que precisam de um contrato seguro, porque agora eles possam criar comunidades melhores, eles podem ajudar a criação de escolas, ajudar as pessoas a se sentir que eles têm um futuro. É por isso que eu adoro isso. Wintergreen, eles pegam em Nepal. Nepal, em regiões de Nepal que são super difíceis para até chegar lá, mas também são lugares que as condições financeiras são bem poucas. E as pessoas estão precisando de contratos que eles podem confiar, de uma companhia que literalmente paga o que eles dizem que vão pagar. doTERRA tem sido isso com as famílias em Nepal. E eu adoro isso, porque faz parte da promessa que a companhia tem para cada um de nós, que os produtos vão ajudar nós e nossos esforços vão ajudar as famílias que estão se esforçando para criar os produtos para o mundo. Então, eu adoro isso. Wintergreen tem um composto chamado methyl salicylate, ou salicilato de metila, e está usado em cremes, em várias formas de cremes. Nós vamos falar por quê. É super interessante para mim. Só existe no mundo duas plantas que criam naturalmente este composto de salicilato de metila. Esse composto de methyl salicylate, quando entra em contato com nossa pele, cria uma sensação de frio que depois de um pouco de tempo fica mais quente. Isto é super importante quando estamos falando sobre inflamação, ou dor, ou problemas, dores nas costas, artrite. Isto é super importante porque nós não estamos curando um problema, estamos limitando os efeitos de algo que estava lá e talvez prevenindo que algo seja pior. Então, eu adoro o fato que methyl salicylate, quando você coloca em cima de uma área de inflamação ou dor, esta área vai sentir mais frio e depois mais quente. Por que isso é tão importante? Porque quando nós esfriamos uma área de pele, os receptores estão ligados para o cérebro, estão mandando informação para o cérebro dizendo, olha, eu estou ficando um pouquinho frio aqui. Então, o cérebro aumenta a circulação para aquela área para diminuir esse efeito. E quando isso acontece, essa aumentação de circulação periferal diminui a concentração de mediadores inflamatórios
E quando isso acontece, nós temos menos inflamação e menos dor. Faz sentido? Então eu adoro isso, porque agora nós temos composto natural que vai diminuir a sensação de dor e inflamação e vai fazer de uma forma natural. E cada vez que nós usamos esse produto, estamos beneficiando famílias que precisam de nosso amor e nossa ajuda. Olha, é um círculo perfeito para mim. Eu acho que é perfeito. Então, Wintergreen é um calmante. É uma cura para músculos doloridos e articulações. Nós acabamos de falar por quê. Cria aquela área, liga nos receptores celulares que mandam um sinal que está frio. Então, o cérebro volta a informação para aumentar a circulação periferal para aquela área e esquenta de novo. E quando isso acontece, nós vamos diminuir a concentração dos mediadores inflamatórios. Acalma a artrite e dor nas costas. Quando difundindo, melhora e estimula o humor. Ah, que coisa legal. Esse óleo é incrível. E pode ser combinado com outros. Uma dica, por exemplo, combina o Wintergreen junto com o Líbano. Coloca dentro de um pouquinho de óleo fracionado de coco, combina os dois, 2 gotinhas de cada um, e coloca em cima das áreas de dor, de inflamação, e vai ter um resultado até melhor. Helichrysum. Olha, Helichrysum é um dos mais famosos óleos do mundo. E por quê? Porque o óleo de Helichrysum tem sido usado por milhares de anos, igual a Melissa. Tem sido usado para vários tratamentos e formas de aumentar saúde pessoal. E, para mim, eu sempre penso, quando eu penso em Helichrysum, eu penso em pele. Se eu tenho uma mancha, se eu tenho um ferrido, uma queimada, qualquer coisa, eu penso em Helichrysum. E o mecanismo de uso é tão simples, eu vou te explicar daqui a pouco. Mas você sabia que Helichrysum tem sido estudado para ajudar no anti-envelhecimento da pele? Eu estou feliz com isso. Eu vou usar o óleo para isso, com certeza. A razão por que funciona é porque está ligado para a maneira em que as células estão se reparando, e quando isso acontece, nós estamos diminuindo radicais livres, que aumenta a produção de colágeno. Então, é um círculo. E lembre-se que nós acabamos de falar sobre Juniper e a maneira em que Juniper pode reduzir o aparecimento de manchas escuras, por exemplo, manchas no rosto, manchas na pele. Seria ótimo combinar os dois, né? Combina Helichrysum com Juniper, junto com uma gotinha de melissa no óleo fracionado de coco, cria sua própria mistura e coloca cada noite no pele. É anti-envelhecimento, vai reduzir o aparecimento de manchas e vai ter pele mais jovem. Olha, que coisa legal, que coisa simples. Mas também o Helichrysum estimula nossa digestão e nosso sistema imunológico. E todos nós, hoje em dia, estamos confrontando ansiedade, estresse, problemas de mau humor. Quando isso acontece na sua vida, lembre-se que Helichrysum pode ajudar. E a forma de uso é super simples, é só 2 gotas, coloca 2 gotinhas num copo de água e bebe. Só isso. Bem simples. E nós podemos estimular nosso sistema imunológico, que ajuda o corpo, ajuda com mau humor, ajuda na nossa digestão. O óleo é incrível. Para mim, pessoalmente, como pai e como médico, eu uso Helichrysum nessa área direto. Sempre tem alguém que tem uma ferida, uma queimadura. E normalmente as pessoas, quando você pensa em queimadura ou ferida, você pensa em lavanda, talvez olíbano, ou em outros óleos que você pessoalmente gosta em casa. Mas não esqueça que Helichrysum é um dos melhores óleos que existe para ajudar na redução de inflamação
e para aumentar a cura de feridas e queimaduras. Então, você combina Helichrysum com lavanda, você pega os benefícios dos dois de uma forma simbiótica. Então, de novo, você simplesmente pega um pouquinho de óleo fraccionado de coco, combina o Helichrysum e o lavender, 2 gotinhas de cada um, e coloca em cima da área da ferida, da queimada. Vai ter um efeito imediato e vai ajudar o corpo de formas incríveis e funciona completamente e não arde. Então, para crianças especificamente, quando você tem uma ferida, você não pode colocar algo que vai arder, senão eles nunca vão te deixar tocar naquela área de novo. Então pense sim em lavanda, como que olha, é bem sensível, não arde e ajuda a sarar aquela área mais rápido. Então, todo mundo me pergunta, olha, mas é difícil usar os óleos, porque não sei exatamente como usar. E, de fato, eu tinha um paciente que falou para mim, olha, doutor, eu vou esperar para usar esse óleo até que eu sei exatamente quantas gotas que eu devo usar 2 vezes por dia. Eu falei, olha, é mais simples do que isso. Começa com uma gotinha numa garrafa de água e bebe. E você repete 2 vezes por dia. E se você não tem o resultado que você está querendo, aumenta para 2 gotas, 2 vezes por dia. É tão simples. Porque os protocolos, lembre-se, são pessoais. Uma gota pode ser suficiente para uma pessoa e outra pessoa pode ser 2. Lembrando que nós temos a responsabilidade de uso pessoal seguro, nós sempre devemos evitar essa ideia que se uma gota é boa, 10 deve ser melhor. Não funciona assim. É o oposto. E também está jogando seu dinheiro fora. Não faz isso. Não precisa de tantas gotas. É 1 ou 2 gotas, talvez 3. Ok? Então, uso pessoal interno para ajudar no sistema imunológico. Coloca 2 gotinhas de Helichrysum num copinho de água e bebe 2 vezes por dia. Simples, simples, simples. E o uso de Helichrysum para relaxar. Mistura Helichrysum com melissa. Mistura Helichrysum com lavanda. Mistura Helichrysum com juniper. 2 gotinhas de cada um, com um pouquinho de óleo fraccionado de coco. E coloca aqui através no pescoço. Respira bem fundo. E só isso. Não é super difícil. É bem simples combinar quando você sabe que os óleos são simbióticos, que vêm da mesma família. E como é que nós fazemos para ajudar nosso pele? De novo, é simples. Mistura Helichrysum, 2 gotinhas de Helichrysum, com o óleo que você quer. Você não precisa misturar. Mas se você está querendo combinar com lavanda, com melissa, com olíbano, talvez, cria sua própria mistura que você gosta do aroma, você gosta da maneira que você está vendo os resultados. Perfeito. Funcionou perfeitamente para você. Porque tem outra pessoa que fala, olha, eu simplesmente pego Helichrysum, eu coloco 2 ou 3 gotinhas junto com óleo fraccionado de coco, eu exprimo no meu rosto toda noite e eu estou vendo resultados incríveis. Perfeito. Cada um de nós somos diferentes. E nosso mecanismo de uso vai ser pessoal. O uso de óleos essenciais para prevenir ou para aumentar nossa saúde é nossa responsabilidade. Nós temos a capacidade de decidir para nós quem nós queremos ser. Nós podemos ajudar o corpo a ser mais saudável. Não é a responsabilidade do médico, não é a responsabilidade do internet. É nossa responsabilidade. Nós temos que saber qual que é nossa porquê. Por que que eu estou usando esses óleos? Por que que eu estou ensinando a minha família? Por que que eu estou compartilhando com outros? Quando você sabe o seu porquê, você vai aumentar o desejo para dar mais amor para o mundo. Ninguém pode ficar com essa forma de ser mais saudável sem querer compartilhar com os outros na sua vida, com sua mãe, com seu vizinho,
nós temos a capacidade de mudar o mundo, porque cada vez que nós pensamos em outra pessoa, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Eu aposto que os dois vão sentir aquela transferência de amor. É incrível como funciona. Boa sorte nas suas escolhas, na sua maneira de uso pessoal dos óleos essenciais. Por favor, compartilhe com outros para que você pode mudar o mundo. E espero que vocês, quando vocês olham no espelho, vocês amam quem vocês é. Ama quem você é. Olha, isto é tão importante. Foi um prazer estar com vocês e parabéns na sua escolha de usar os óleos essenciais do doTERRA. Muito obrigado.